A integrante do Movimento 300 do Brasil, Sarah Winter, foi presa em Brasília pela Polícia Federal na manhã desta segunda. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A prisão é temporária, válida por 5 dias. Sarah é uma das investigadas no inquérito das fake news, mas a prisão saiu de um outro inquérito do que apura a realização de atos supostamente antidemocráticos contra o STF, também sob relatoria de Moraes. O pedido contra ela foi feito pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, na sexta-feira. Há outros mandados de prisão contra integrantes do mesmo grupo. Você, Fiuza, o que achou dessas prisões de hoje, incluindo dessa ativista aí, Sara Giromini, que se intitula Sarah Winter? Diga aí, Fiuza. Vitor, o Supremo Tribunal Federal, a tática dele há muito tempo é irritar a sociedade, é afrontar a sociedade. Ele tem tido uma ação predominantemente política. O STF está fazendo política, né, já há muito tempo, e especialmente depois que assumiu esse governo Bolsonaro, né? O STF cria situações, o STF, a gente tem que sempre lembrar, né, o STF é a corte ungida e montada pelo Lula, pelo grupo do Lula, né? Então, o interesse do STF é completamente oposto à agenda de reconstrução do país, né? Se o país se reconstruir direito, essas múmias do STF elas vão ficar sem função. Então, elas estão tentando o tempo todo sabotar, eles fazem discursos, né? Na posse do presidente, a Rosa Weber fez um discurso colegial contra a ditadura. Eles têm esse nível colegial. Porém, Vitor, tudo o que eles querem, o STF está perdendo na história, né? O STF está sempre perdendo, por mais que eles tentem, né? Eles tentaram proteger até a Dilma do impeachment. Perderam, né? Agora, tudo o que eles querem é ser considerados vítimas, né? Vítimas de um suposto autoritarismo, que é o que eles tentam grudar no presidente e no governo o tempo todo, né? Acredito que eu estou vendo o Gilmar, que é essa figura, né, assim, quase que um proscrito em termos de reputação, né? Está aí renascendo, né? Feliz da vida, dando piruetas de toga ali, dizendo que a democracia foi ameaçada, que ele agora está indignado, não sei o quê. Ou seja, um ato desse tipo é tudo o que esses personagens do STF que estão perdendo na história, apesar deles estarem, de fato, avançando muitos sinais. Eu acho que todo mundo tem razão e a gente está cansado de ver. É irritante, é afrontosa a ação do STF contra o país, contra a agenda do país. Mas eles perdem, né? Eles perderam quando tentaram evitar a prisão do Lula. Mas perderam como? O povo foi para a rua, né? Eles tentaram um habeas corpus preventivo e o Brasil teve, alguns dias antes, uma das maiores manifestações da sua história. O povo na rua, em paz, ali, de verde e amarelo, né? É disso que eles têm medo. Tentaram também, antes disso, com ações ali contra o Congresso Nacional, vamos sempre lembrar disso, o STF tentou interferir no Congresso para barrar o processo de impeachment e o povo foi para a rua também. E assim, eles são covardes, mas a covardia deles aparece assim, com esse tipo de força. É isso que eles temem, a força do povo, da democracia, da execração. Os arrobos, as tentativas de rosnar contra eles adoram. Então, eu acho que eles gostaram muito dessa manifestação isolada aí contra o prédio do STF. Você não pode fazer nada que deixe feliz o seu adversário. Ponto. Está evidente que o povo brasileiro está descontente com o comportamento dos ministros do Supremo. E não se pode confundi-los com a entidade, que é tudo que eles querem. É tudo que eles querem. Cada ministro criticado diz que foi uma agressão ou uma afronta ao Supremo. Não é. O presidente do Supremo,
ele está vendo isso aí, está sofrendo esse negócio, ainda sentindo da própria pele. Normalmente, quando o Supremo se julga, ou qualquer Suprema Corte de qualquer país se julga atacada, né, agredida, o presidente fala em nome da instituição. Como nós temos visto nos últimos dias, o Toffoli nem foi o primeiro a se manifestar contra o que ele achou que era uma agressão. Foi o Luiz Fux. Depois vem Toffoli. Aí também se manifesta Alexandre de Moraes. Antes também se manifestou o Barroso. Daqui a pouco vem o Marco Aurélio. Eu não entendo como é que uma instituição se manifesta por todos os seus integrantes se ela pretende se apresentar como uma coisa só e unida. E vem esse grupo e dá o instrumento para que os oportunistas que se apresentam como democratas, quando tudo que pretende é algemar o Estado Democrático de Direito, estão negando o resultado das eleições de 2018, tudo que eles querem é qualquer pretexto para dizer é o Supremo que está sendo atacado. Então, por que não pode ser criticado? É um homem, um funcionário público, ou uma mulher, né, se tratando de ministras. E eles são criticáveis, sim, porque são humanos e indivíduos. Por que não pode? Não se confundem com a instituição. Tá? Não pode declarar como um rei francês, l'état c'est moi, né? Não dá. Eles não são o Supremo. Eles são ministros do Supremo e, portanto, sujeitos a críticas. A rejeição popular ao Supremo Tribunal Federal, e a gente tem aqui alguns números que ilustram justamente isso. O STF é bem avaliado por somente 23% dos brasileiros, segundo um levantamento do Datapoder 360 divulgado nesta segunda-feira. Aqueles que acham o trabalho dos ministros da Corte Suprema ruim ou péssimo somam 26%. A avaliação mais comum do Supremo é regular, opção que foi escolhida por 43% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada de 8 a 10 de junho. De acordo com a estratificação da pesquisa, o trabalho do Supremo é bem avaliado por pessoas que não possuem estudo, 33%. E só é menor a rejeição ao Supremo, a desaprovação do Supremo, entre os que têm uma formação menos sofisticada, porque eles não entendem rigorosamente nada do que eles falam. Como é que eles vão descobrir que o Celso de Mello, quando ele diz pretório excelso, ele está querendo dizer Supremo Tribunal Federal. Egrégia Corte é Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco ele vai falar sodalício, tá? Não dá. Eles falam uma língua estranha. Então é isso. Eu acho, aliás, que toda pesquisa que avalia o desempenho do Executivo, do governo federal, devia avaliar também os outros poderes. Porque eles sempre festejam, né, os números negativos quando se referem ao Executivo. Eles precisam saber o tempo todo que o povo está ainda mais indignado com eles e com o Congresso. Ô Vitor, o Moro virou, como você disse muito bem, né, um ombudsman, né? O Moro dá pitaco em tudo. Daqui a pouco vai estar que nem Rodrigo Maia falando de política cambial, previsão do tempo, né? Eu só diria o seguinte, Vitor, o Sérgio Moro, para avaliar o Supremo Tribunal Federal, né, dessa maneira, nos traz só o contraste, né, do que foi a vida do Sérgio Moro diante de uma Corte Suprema que tentou atrapalhar a Operação Lava Jato em toda a existência dela, né? Toda a investigação que chegava lá, eles matavam no peito, como se dizia. O Sérgio Moro fez muito bem ao Brasil, apesar do Supremo Tribunal Federal. Essa contextualização ele não vai mais fazer agora, né, por motivos que a gente desconhece. Agora, essa ação do Moro, né, enfim, né, fazer... O Moro, ele vai falar tudo que o Rodrigo Maia vai falar hoje em dia. O Moro vai falar tudo que o Gilmar Mendes vai falar hoje em dia, né, que o Toffoli vai falar hoje em dia. Ele está nos antifas, né? São todos os antifas que estão fingindo que estão combatendo o fascismo imaginário no Brasil. A gente fica entendendo um pouco melhor, Vitor,
pelo menos em parte, o que foi a saída do Sérgio Moro no governo, porque ele montou uma coletiva de imprensa e avisou, né, no cargo de ministro ao Brasil, antes de avisar o presidente e ao governo, que ele ia sair. Aquilo pareceu uma coisa espetacular, né? E depois, aparentemente, ele tinha uma denúncia muito grave para fazer, mas que ainda não se verificou em relação ao governo. Então, agora sinto falta só nesse momento do Sérgio Moro ter atuado contra, ou pelo menos se pronunciado contra a decisão do STF, que atou o governo em relação ao enfrentamento da epidemia, deu aos governos dos estados, às prefeituras, poderes ditatoriais para descer o sarrafo na população, e o Sérgio Moro viu isso tudo calado. Agora ele lembrou de defender o STF. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial desta segunda-feira autorização para a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. O pedido é de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSDB, e reproduz integralmente a decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a Operação Placebo no mês passado. No pedido, os parlamentares argumentam que o governador agiu com falta de probidade na administração pública e de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Covidão, hein? A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira a Operação Exam, que apura desvios na saúde de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Participam agentes da PF, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Em síntese, as irregularidades teriam causado um prejuízo de mais de 7 milhões de reais aos cofres públicos. A verba havia sido destinada às políticas de combate à pandemia do coronavírus, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, mas foram encontrados indícios de desvio. Os agentes apuram negociatas em contratos sem licitação. A Justiça cumpriu 28 mandados de busca e apreensão. Aqui no estado de São Paulo teve mais covidão também, hein? Policiais civis e promotores públicos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, realizam, na manhã desta segunda-feira, uma operação que investiga irregularidades na gestão do Hospital de Campanha de Mauá, na Grande São Paulo, que é administrado por uma organização social. Um dos alvos da operação é o prefeito Átila Jacomussi. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de Jacomussi e na sede da Prefeitura de Mauá, no gabinete do prefeito. Na casa dele foram apreendidos 2 celulares, um iPad, documentos e um notebook. O secretário da Saúde de Mauá, Luiz Carlos Casarim, também foi alvo da operação. E o domingo foi mais um dia de atos esvaziados, supostamente pela democracia e abertamente contra o presidente Jair Bolsonaro. Havia mais policiais na segurança do que gente para protestar. Faltaram até pessoas para promover a tradicional arruaça de fim de manifestação. Isso, no entanto, não impediu que o PT desse o golpe final no sequestro desses protestos. Não surpreende. Quem nos acompanha diariamente viu aqui que esse tal Somos 70% não passa de um grande requentado de bandeiras petistas. Até os personagens nos vídeos são os mesmos, nós mostramos aqui, mas o que era ainda um pouco escondido ficou claro ontem. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato, estiveram aqui na região da Paulista. A parlamentar vestia uma camiseta da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, e uma máscara vermelha escrito Fora Bolsonaro. Disse a petista ao portal UOL: a maioria da população, pessoal que rala e trabalha, juventude, povo pobre e negro das nossas comunidades, está exposto. Essas pessoas estavam sendo levadas a morrer, resolveram dar um grito para viver e ir para as ruas através das torcidas. Questionada sobre a ausência de Lula nos atos, justificou dizendo que o ex-presidiário é do grupo de risco. Olha, mais um assunto aqui para a gente tratar. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou novamente em queda nesta segunda-feira, em meio ao ambiente de aversão a risco no exterior por preocupações sobre uma nova onda de contágio do coronavírus. Também hoje, o governo do Japão alertou oficialmente para o risco dessa tal segunda onda do vírus. No final de semana, uma área de Pequim entrou novamente em lockdown depois que a cidade registrou novos casos da Covid-19 após quase 50 dias sem novas ocorrências. Isso segundo informações do governo da China, que, você sabe, não são confiáveis.
O surto, dessa vez, está ligado a um dos maiores mercados atacadistas da capital chinesa. O risco maior, no entanto, não está nesses países. As grandes aglomerações que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos, nos protestos supostamente contra racismo, realizadas sem a observância mínima de cuidados, são a hipótese com maior probabilidade de se confirmar como o fator disparador mais importante desse novo agravamento, como observou o Estadão. Antes das manifestações, os epidemiologistas dos Estados Unidos e da Europa temiam possível segunda onda apenas lá por setembro ou outubro, mas à medida que os protestos tomaram corpo, eles passaram a disparar novos sinais amarelos. E olha, uma informação que acaba de chegar aqui, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteada a relatora do pedido de liberdade apresentado ao STF pela Sarah Winter, né? A ativista Sarah Winter, que foi presa hoje. Ela apresentou o pedido de habeas corpus, o próprio Zé Maria falava sobre isso mais cedo, e aí é o próprio Supremo Tribunal Federal quem vai decidir, e agora já temos o nome da relatora do pedido, será a ministra Carmen Lúcia. Esse habeas corpus foi protocolado agora há pouco, oficialmente às 5 horas da tarde, deu entrada no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, e agora a ministra Carmen Lúcia deve analisar o pedido. Por enquanto, a prisão dela é temporária, a prisão que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral da República, e agora a ministra Carmen Lúcia é quem tomará essa decisão sobre o futuro da Sarah Winter, presa hoje. Mais uma informação, o ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, anunciou hoje que pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República que abram um inquérito para investigar uma charge reproduzida pelo jornalista Ricardo Noblat, que associa o presidente Jair Bolsonaro ao nazismo. O pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, em especial seu artigo 26, justificou. Quem nos assiste está acompanhando, inclusive, a charge, está na tela para você. Noblat compartilhou uma charge de Renato Aroeira em que Bolsonaro aparece com um pincel e um balde de tinta preta nas mãos após pintar as pontas de uma cruz vermelha, que remete ao símbolo usado em hospitais e ambulâncias. A cruz, então, depois dessa pintura, se transforma em uma suástica, símbolo do regime nazista. A charge também mostra Bolsonaro falando "bora invadir outro", fazendo alusão à ocasião em que o presidente falou sobre entrar em hospitais e verificar se os leitos estavam realmente ocupados. Mais cedo, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República já havia anunciado que Noblat e Aroeira seriam processados por suposto crime de falsa imputação contra Bolsonaro. Adiante, o senador Randolph Rodrigues ingressou nesta segunda-feira com o pedido de prisão temporária ou preventiva do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Além disso, o parlamentar também solicita o imediato afastamento de Weintraub do cargo e a expedição de mandado de busca e apreensão de celulares e computadores, tanto os pessoais quanto os profissionais. Neste domingo, o ministro da Educação se reuniu com aproximadamente 15 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ele manifestou apoio às mobilizações em favor do governo federal. O senador da Rede, entretanto, interpretou o ato do ministro da Educação como algo não democrático. Há pouco, Bolsonaro falou sobre a situação de Weintraub. Ele disse o seguinte: quanto à participação do ministro, acho que ele não foi muito prudente ao participar dessa manifestação, apesar de não ter falado nada grave ali. Ele não estava representando o governo, estava representando a si próprio. Como tudo que acontece cai no meu colo, mais um problema, estamos tentando solucionar o senhor Abraham Weintraub. Essa foi a fala de agora há pouco do presidente Jair Bolsonaro sobre esse caso. E o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, detalhou os motivos que o levaram a deixar o governo. Em entrevista à Jovem Pan, Mansueto afirmou que já está há muito tempo na pasta e que essa foi uma decisão pessoal. Mansueto Almeida minimizou também a importância da saída. Ele garante que o equilíbrio fiscal será recuperado depois da pandemia. Agora há pouco, o Ministério da Economia confirmou que Bruno Funchal será o novo secretário do Tesouro. Aos 41 anos, Funchal é o diretor de programas do Ministério da Economia e já foi secretário da Fazenda do Espírito Santo. O novo secretário deve assumir no dia 31 de julho. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a saída de Mansueto já estava planejada desde o início do governo. A princípio, segundo Paulo Guedes, a ideia era que o secretário ficasse cerca de 6 meses no governo para auxiliar na transição, mas ele acabou se empolgando e permaneceu até agora. Um minutinho.